Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre direito de família. Meu nome é Regina, sou advogada, minha colega a doutora Silvana. Eu sou advogada, trabalho na área de família e direito da mulher. Então, nós vamos falar um pouco sobre alguns casos polêmicos que estão sendo divulgados na mídia. Claro que sem entrar em detalhes processuais, até porque nós não temos acesso às informações que correm em segredo de justiça. Não é isso? Vamos conversar um pouco sobre o caso do Gugu Liberato? Sim, vamos. Então, o caso do Gugu Liberato, uma coisa que eu achei bastante benéfico ser divulgado na mídia, é que ele deixou tudo, ele tentou deixar tudo resolvido por testamento. Inclusive, ele colocou em previsão uma parte dos bens dele para os sobrinhos, que são pessoas que com certeza ele gostava muito. Tem também, no caso, a polêmica sobre a união estável, não é isso, doutora? Sim. É que a união estável, ela tem que ser, na minha opinião, como advogada, ela tem que ser já promovida com antecedência, né? Isso tem que ser feito em cartório, né? Porque, com relação ao fórum, se a união estável se for legal, ela vai ser resolvida de qualquer forma. Mas a lentidão vai ser maior, e isso vai causar um atraso no próprio inventário, né? Isso. Tem também o caso polêmico sobre o suposto filho, né, que ainda não foi comprovado. Isso. Ainda vai ser Por conta da não regularização judicial. Né? isso. E não é o caso do Gugu, mas é um fator que nós até comentamos, conversamos e achamos importante esclarecer que o que pode prejudicar um testamento, às vezes a pessoa tenta prejudicar um filho que não foi daquele casamento, um filho, digamos assim, que foi reconhecido após um processo judicial não voluntariamente. Isso. Tenta prejudicar esse filho fazendo um testamento. Isso. E após comprovada a paternidade, esse testamento se torna nulo. Então é um esforço inútil. Não é isso? Você está tentando excluir. Exatamente. Na realidade, mais cedo ou mais tarde, se for feito realmente todo esse processo legal, vai ser anulado. Exatamente. O testamento vai ser anulado. Então não é interessante que isso seja feito. Aqui está havendo esse conflito, né? No caso do Gugu, é isso que eu Tem um outro caso também bastante divulgado, bastante polêmico, que é sobre a paternidade da filha do Agnaldo Timóteo. Sim. Eu li a respeito e eu acho que é o caso idêntico ao filho do Gugu, né? Que não foi reconhecido, que não foi legalizado judicialmente. Né? Se procurar um advogado, tem que fazer todo o trâmite. Se tivesse sido feito isso anteriormente, não teria polêmica, não estaria do jeito que está. Né? E evitaria os problemas na sucessão. Com certeza. Uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. Quando aberta a sucessão, infelizmente, nós não somos eternos. Então, o máximo que a gente conseguir fazer para, nesse momento, a família viver em harmonia, através de planejamento sucessório, através de organização da própria situação da família, registrando união estável, registrando os filhos, que porventura não tenham sido reconhecidos, evitam sérios problemas, sérios transtornos futuros. E é a competência do profissional habilitado, nós somos nós, claro, né? Os advogados de família, advogados de sucessões, ele está ali para resolver todo esse problema, né? São problemas que vai se estender a vida toda, emocionalmente, que é pior. Né? Emocionalmente, que é mais grave. Mais grave. Também tem uma situação que às vezes a pessoa deixa de procurar um advogado acreditando que o valor é muito caro, dos honorários, ou que vai dar muito trabalho. Isso, que vai dar muito trabalho, ou que é a questão mesmo do não reconhecimento do valor, né? Que quanto vale uma causa dessa, né, doutor? Quanto vale a paz no futuro? Porque a gente se desgasta, a gente se envolve, advogado de família, advogado de sucessão,
ele acaba, assim, na maioria das vezes, a gente, nós, no meu caso, a gente acaba fazendo parte da família. Exatamente, se envolve com a porque são família. anos e anos e anos de luta, né? Exatamente. Quando nós estamos, diminui bastante esse tempo. Imagina quando a gente está. Exatamente. É uma das coisas que a gente fala sempre para os clientes. Um bom acordo feito hoje, ele vai repercutir até que aquele filho atinja a maioridade, ou termine a faculdade, que ele se torne, né, independente dos pais. Vai refletir sobre a vida inteira dos filhos. Vai evitar vários problemas, várias discussões pequenas, desnecessárias. Expor a família, expor os filhos. Isso é, o advogado de família, a gente lida muito com isso, né? Exatamente. A exposição da mídia, que é uma coisa que isso aí infelizmente, é muito triste. É verdade. Muito triste. E ainda tem as alterações da lei, né, doutora Silvana, que, por exemplo, no caso do bastante famoso do MC Catra, né? Sim, que tinha uma situação de convivência com várias mulheres, não é várias isso? mulheres. Quantas, doutora? Você não lembra? Se não me engano, no final da vida dele tinha 3 mulheres e 32 filhos. Poxa, se não me engano. Imagine, né, a situação. E ele não se antenou, não foi orientado o suficiente, não procurou. Se ele tivesse feito isso desde o início, tivesse procurado um profissional, um advogado, para fazer a divisão, para fazer as uniões estáveis, a divisão dos bens, os testamentos, tudo isso resolveria Testamento, planejamento sucessório, talvez até criar uma holding familiar, né, que é uma empresa familiar que garantisse o sustento daquela família durante isso, né? bastante né? tempo, já que ele era um profissional que dependia do trabalho dele totalmente, né? Então, na falta dele, a repercussão, a consequência foi enorme para a família, né? E a união estava, se bem que na época não existia, estava em processo, né? Mas a união, hoje em dia, né? Hoje já estaria tudo resolvido, né? É tão fácil fazer uma união estável, é tão fácil você procurar um profissional. Existem profissionais, advogados competentes que podem ser contratados para resolver toda essa temática, todos esses problemas. E a facilidade é imensa, né? Mas, o ideal procure um advogado na área que você precisa que ele trabalhe, um advogado capacitado. Assim como a doutora Regina, que é uma excelente advogada de família de sucessões, que o nosso escritório recebeu agora recentemente um caso polêmico, e que ela está resolvendo assim, de uma maneira bem natural, e que até me admiro, muitas vezes eu brinco com ela, que ela vai resolver rapidinho, né, doutora? Pois é, obrigada pelo elogio. Mas assim, recebemos um caso bastante polêmico pela quantidade de herdeiros, que são muitos herdeiros, a maioria idosos. Então, é bastante difícil, já é difícil para uma pessoa mais jovem explicar que o processo é digital, que a gente precisa de uma boa resolução do documento, o documento tem que ser legível, não se usa mais aquela xerox antiga, né? Já é bastante difícil. Processo eletrônico. Já é bastante difícil para a pessoa mais jovem acompanhar, porque não é comum, né? Não é da rotina deles. Então, mas eu até me admirei bastante nesse caso, desses clientes, porque apesar da idade avançada, são pessoas extremamente, assim, no popular, desenroladas. Que bom. E a gente procura melhorar mais ainda, né? A gente até dá uma de psicólogo de vez em quando. Exatamente. E o nosso trabalho é traduzir o que o direito quer para eles, né? Traduzir na linguagem deles, de uma forma que eles compreendam, porque é tão estranho você chegar, entrar e sair de uma audiência e dizer assim, doutor, o que foi que ele quis dizer? Por isso que existem os bons escritórios, né? Os bons profissionais. O direito de família, eu particularmente amo, né, doutor? E as sucessões, a doutora desempenha muito bem, graças a Deus, nosso escritório ainda foi muito bem, né?
E assim, não querem desvalorizar o trabalho e esforço dos advogados iniciantes, que não têm muita experiência. Claro que não. Mas a gente, quando adquire um pouco mais de experiência, a gente aprende a lidar com situações, por exemplo, no caso de violência doméstica. Isso, sempre aparece nos inventários, sempre aparece, existe sim a discussão de família. E o cliente chega fragilizado. Às vezes não sabe expressar a vontade dele, tão fragilizado que está. Sente vergonha, se sente intimidados, né? E o advogado de família, sucessões que são interligados, né? Ele tem que ter esse tino, essa delicadeza de lidar com tudo isso, né? Exatamente. Muito complicado. Mas é bom, eu gosto. E o resultado, então, gratificante demais. Maravilhoso. Gratificante demais. Então, adorei a nossa conversa. Que bom, né? A gente vai fazer mais e mais. Se possível, muitas virão, né? Vamos nos esforçar para que apresentar o nosso venham. escritório, para mostrar a nossa competência. Isso. Então, até mais, gente. Até a próxima. Até a próxima.